Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje falaremos de distribuição de frequência. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão distribuição de frequência, etapas de escolha, elementos essenciais e cálculo de porcentagem. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar a necessidade de uma distribuição de frequência, entender suas vantagens para analisar os dados e compreender os métodos de cálculo. Como eu venho falando para vocês nas aulas iniciais de estatística, a gente dividiu as variáveis em dois tipos grandes, variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Restringindo as variáveis quantitativas, a gente chegou em variáveis discretas e variáveis contínuas. Essa ferramenta de distribuição de frequência, ela vai ser utilizada principalmente em variáveis contínuas. Por exemplo, idades, pesos, alturas, renda. Por quê? Porque tomem como exemplo essa tabela a seguir aqui. São 48 pessoas onde a gente mediu a altura. Os dados estão organizados em ordem crescente, mas observem que eu não consigo tirar nenhuma conclusão dessa tabela. Eu vejo que tem algumas pessoas com 50, outras com 60, algumas alturas repetidas, mas eu não consigo tirar nada de, essa população é alta, essa população é baixa, eu tenho uma amostragem. Então, o que a distribuição de frequência vai trazer para mim? Ela vai separar essa tabela em classes, de tal maneira que eu consiga concluir, em função de cada classe, como essa população se comporta. Essa amostra, lembrando, essa amostra reflete uma população global. Então, o que a gente tem que fazer? São 4 passos para a gente obter essas classes. O primeiro é o que a gente chama de amplitude máxima, que basicamente é a distância do maior valor para o menor. Na tabela, o maior valor é 190 centímetros, lembrando que essa tabela as alturas estão em centímetros, e a menor altura é 151 centímetros. Fazendo a subtração, a amplitude máxima é 39. O passo 2 é determinar a quantidade de classes, e aqui fica um critério bastante subjetivo. Depende muito da experiência do pesquisador em quantas classes se vai dividir. Uma dica importante que eu passo para vocês que estão começando nesse conteúdo é você procurar um número que é divisor aproximado da amplitude. Então, como a amplitude deu 39, vamos procurar um divisor aproximado do 40, por exemplo. O 40 está perto do 39, é um valor aproximado ainda. Então, como exemplo aqui nesse problema, a gente vai adotar 5 classes, que é um divisor de 40. Adotando 5 classes, a gente pode passar para o passo 3, que é obter o tamanho da classe, que é a divisão da amplitude pelo número de classes. Então, 39 dividido por 5 dá aproximadamente 8. Daí, o que a gente faz? Para a gente não trabalhar com valores quebrados, a gente arredonda a amplitude para 40, e aí a gente fica com tamanho de classe igual a 8. Isso não vai afetar a minha amostra. Por quê? Quando eu montar a tabela com as 5 classes, que é o passo 4, eu vou separar as classes com tamanhos de 8 em 8 centímetros. Então, por exemplo, se eu estou adotando a amplitude 40, ao invés de eu começar no 151, eu começo no 150. Então eu vou ficar de 150 a 190, indo de 8 em 8. Então os valores ficam arredondados. E por que isso não afeta os meus dados? Porque eu não tenho, obrigatoriamente, utilizar o menor valor como sendo o início da classe. Ele está dentro da classe, eu só preciso que seja um valor menor. Então não tem problema dele não ser o menor valor da classe. O maior valor coincide, tudo bem, não há problema. Também ele não obrigatoriamente poderia ser o maior. Se eu precisasse arredondar ali para 195, por exemplo, não teria problema. A maior altura é 1,90 e está dentro da classe. Então, com essa divisão, os números ficam arredondados, o que facilita muito. E aí a gente consegue calcular a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É a quantidade de dados que estão presentes nas classes. Então, se vocês olharem a tabela, e aí recomendo até, se for o caso, voltar o vídeo e anotar a tabela, anotar os 48 dados numa folha para vocês irem acompanhando, o que vocês vão encontrar? De 150 a 158 centímetros, a gente vai encontrar 3 pessoas. De 159 a 166, a gente encontra 11 pessoas. É só contar na tabela. 167 a 174, a gente tem 13 pessoas. De 175 a 182 tem 12. E de 183 a 190 tem 9. Só com essa frequência absoluta, a gente já consegue tirar uma primeira conclusão da amostra. O que é? Os valores menores e os maiores não são os que têm maior quantidade. As maiores quantidades estão bem aproximadas no ponto médio ali, entre 167 e 170, já dá para ter uma noção de como está distribuída essa população. Um outro dado que a gente pode utilizar é o que a gente chama de frequência relativa. O
que deriva da frequência absoluta. Antes de explicar a frequência relativa, eu vou falar a frequência acumulada, que é chamada ali de FA. O que é a frequência acumulada? Basta você ir somando os valores da frequência absoluta até chegar na última linha. Então, na primeira linha é 3, que é igual à frequência absoluta. Aí, a segunda linha, o que você faz? Você pega a frequência acumulada anterior, que é 3, e soma com a absoluta da linha. Então, 3 mais 11 fica 14. Depois, 14 mais 13 fica 27. 27 mais 12, 39. 39 mais 9, 48. Na última linha, sempre vai dar o valor total da amostra. Como a amostra tinha 48, deu 48 ali, bateu o resultado, está tudo certo. E agora, a gente pode calcular a frequência relativa, que é, por definição, a porcentagem da quantidade que se tem numa classe sobre o todo. Na primeira classe tem 3 e o total é 48. Calculando a porcentagem, 6,25%. Da segunda classe dá 23%, da terceira classe dá 27%, da quarta classe 25% e da quinta classe 18,75%. Aqui você também já consegue tirar outra conclusão, é qual a porcentagem de cada pessoa da população, né, cada classe, dentro do global. Então você já também consegue tirar como que está distribuída essas pessoas na tabela. Lembrando que se você olhasse a tabela original, você não conseguia tirar essa amostragem de primeira. Então foi importante você ter essas definições de frequência relativa e absoluta para conseguir entender o problema. Um outro dado que tem é a frequência relativa acumulada, que é igual à frequência absoluta acumulada. É só somar os valores. Então o primeiro valor é 6,25, o segundo você soma com 23, então dá 29,25. Depois você soma novamente, 29,25 com 27 dá 56,25. Somando com 25 dá 81,25. Somando com 18,75 dá 100%. Esse tem que dar 100% no final. Então a última linha você verifica se está certo, se o resultado final dá 100%. E essa coluna é interessante para responder uma pergunta que pode aparecer. Por exemplo, se alguém perguntar qual a porcentagem de pessoas que está abaixo de 174 centímetros, ao invés de você simplesmente ir somando os dados, você já pode olhar na frequência acumulada direto. Então você pode dizer, eu tenho que 56,25% das pessoas são abaixo de 1,74. Então a frequência relativa acumulada serve exatamente para isso, para você conseguir responder diretamente valores somados acumulados. É muito mais fácil do que você ficar somando várias vezes. E por fim, um último ponto que a gente vai tratar é o chamado ponto médio da classe, que é basicamente a metade do valor do menor e do maior valor do intervalo da classe. Nesse problema em questão, a gente não vai adotar nada. Ele só serve para você utilizar quando você estudar uma classe em particular. Como a gente está estudando aqui o problema inteiro, eu vou só explicar e mostrar o resultado. Então, o ponto médio entre 150 e 158 é o meio, é 154. Entre 159 e 166 é 162,5. Da terceira classe é 170,5. Da quarta classe é 178,5 e da quinta classe, 183 mais 190 dividido por 2, dá 186,5. Para finalizar, eu vou recomendar para vocês a leitura de um livro muito utilizado no ensino médio, chamado Matemática, uma nova abordagem. Ele é composto de 3 volumes e esse conteúdo de distribuição de frequência está no volume 2, capítulo 8. Lá tem inúmeros exemplos, problemas com diferentes tamanhos de classes, diferentes amplitudes, então é um bom conteúdo complementar. Mas claro, não esqueçam de fazer os exercícios da apostila. Lá já tem conteúdo suficiente para vocês ficarem preparados para a distribuição de frequências. Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre distribuição de frequência. Espero que tenham gostado e não se esqueçam também de frequentar as nossas redes sociais. Até a próxima!